mente. Em Gênesis capítulo 41. Versículo 44. Irmão juntos? Pega mais um outro irmão para ajudar a contar aí. Pode contar aí mesmo. O irmão Davi, ajuda a contar aí. Pode pôr. Dízimo separa, viu, irmão? Irmão Zila, se for dízimo, tem que levar lá em cima os dízimos. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Vamos repetir. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Amém. Em toda a terra, pode sentar, pode sentar. Em toda a terra do Egito. O plano de Deus na vida de um homem, ninguém desfaz esse plano. Ninguém. Ninguém susterá diante de ti, disse Deus para Josué. E agora, no caso de José, perdão, um pouquinho mais. E no caso de José, ele chegou no mais alto posto no Egito. Ele só estava abaixo de Faraó, que Faraó era um deus, era uma figura de adoração, na verdade. Faraó chega para José e diz: José, aqui no Egito, nesse império, ninguém manda mais do que você. Somente eu no trono. Agora, irmãos, como é que isso tudo aconteceu? Aconteceu porque um dia Deus chamou José. Como é que Deus chamou José? Ele chamou José dando sonhos. E os sonhos, ele creu, acreditou e ele esperou. Se você não sonhar em melhorar a sua vida, o seu ministério, a sua igreja, o seu lar, nunca vai acontecer. Você tem que sonhar. E Deus então revelou para José aquilo que não poderia revelar para os irmãos de José. José foi o escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus. Você tem que crer na promessa que Deus fez a você um dia. Quando Deus falou para José que o molho dele de trigo se levantava e os molhos dos irmãos e os pais rodeavam dele, Deus já estava dando para ele a interpretação de que ele seria um homem de liderança, um homem que ia triunfar na sua vida. Quando Deus mostra para José que o sol,
a lua e 11 estrelas, elas inclinam-se para José, Deus estava dizendo, José um dia vai estar no lugar de destaque. De destaque. E Jacó, o pai de José, sem saber, lhe faz uma túnica de várias cores. O pai, talvez naquela intenção de agradar o filho, porque José era filho de Jacó e Raquel. Naquela intenção de agradar o filho, faz uma túnica de várias cores, como a dos príncipes, como as dos líderes, como a túnica dos sacerdotes. E José agora desfilava para lá e para cá, com aquela túnica bonita. Irmão, Deus também te revestiu com a túnica do poder, da graça dele. E hoje você desfila na igreja, glorificando, exaltando o nome de Jesus. Quando você estava no mundo, você não tinha essa liberdade de desfilar na presença de Deus e exaltar o nome dele. Você não tinha essa liberdade. Mas Deus te deu roupas novas, uma túnica lavada, remida no poder do sangue de Jesus Cristo. E agora José, com aquela túnica, ele causava ódio para os seus irmãos. Porque quando o crente, o irmão, o obreiro começa a crescer, quando o conjunto começa a brilhar, muita gente fica odiando, de vez de parabenizar. Tá vendo aquele irmão, quer se aparecer, aquele só quer pregar, aquela só quer cantar, aquele conjunto, só ele que canta. Não é, irmão, é porque ele está revestido com a túnica da graça. E esse revestimento ninguém pode impedir. E eu vejo José na casa dele andando para lá e para cá, e de repente os irmãos deles planejam, articulam, vamos dar um fim, vamos tirar esse problema do nosso lar. Pastor, irmão, não é para você tirar o problema, é para você resolver o problema. E só resolve o problema através da graça de Deus. Não é para você pegar e falar, irmão, eu não quero mais você, não. Aquele que está enfermo vai ser curado, aquele que está oprimido vai ser liberto. Você tem que tratar o problema. Os irmãos de José acharam mais fácil simular a sua morte e depois jogá-lo numa cisterna, numa cova. Era mais fácil para eles. Mas quando José estava naquela cova, ele só olhava para cima. Irmão, quando estiver tudo em aperto, tudo em dificuldade na sua vida, olha para cima. Olha para Jesus. Os irmãos de José sentaram na boca da cova. Ele não vai escapar daqui. Mas Deus estava trabalhando por José. Deus está trabalhando pela tua vida agora, porque você é fiel a Deus. Deus não vai deixar você na cova. Ele vai te tirar da cova. A cova é uma experiência para você. A cova é uma experiência para você. Ele foi vendido por 20 moedas de prata para os mercadores midianitas. Chega no Egito. Ele vai parar na casa de um homem dos mais importantes, na casa do capitão Potifar. José estava bonito. Eu sou escravo, eu sou jovem, e eu estou agora na casa de Potifar.
o comandante da guarda de Faraó. Mas de repente, o inimigo começa a fazer e planejar laços contra a vida de José. Irmão, você obreiro, obreira, você servo, serva, saiba que o inimigo não está contente, porque você é fiel na casa de Deus. O inimigo não está satisfeito, porque você serve a Deus. Ele então fica articulando um plano, outro plano, para derrubar o crente. Mas aquele que é fiel a Deus, ele é fiel em todo o tempo da sua vida. Então deu 1669. Racha no meio e cada um com a sua parte. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe os irmãos. Você acertou, hein, Elias? Abençoado. É, Lúcia, abençoado. Mas isso é Deus que faz, né, irmã? E ele estava, José, na casa de Potifar. Potifar chega para José e diz: ô José, está aqui a chave da casa, toma conta de tudo que tem aqui. Para você entregar a chave da sua casa para uma pessoa, não é fácil. Ainda mais um escravo. E ainda mais um homem que veio de um outro país. Que veio lá de Canaã. Está aqui a chave, José. José começa a trabalhar, para cá, para lá, e as coisas começam a crescer. Irmão, você, irmã, você, obreiro, você está sendo fiel como mordomo na casa de Deus. Nós fazemos aqui assim, tirou a oferta que tirou, é isso daí, não tem falcatrua. Tem obreiro que pega a oferta e manda lançar um outro valor no livro. Isto é fraude. O irmão lança um dízimo no envelope e quando chega no livro está com outro valor. Mas esses tais vão dar conta a Deus um dia. E é por isso que eles vivem peregrinando por aí. Não para, não tem a bênção de Deus, porque são infiéis. Mas José, na casa de Potifar, ele era um mordomo fiel. E as coisas começaram a crescer. José aplicava o dinheiro. Você pensou você pegar, trabalhar com Bill Gates e pegar o dinheiro dele, que você aplica nas bolsas, você aplica ali, pega o rendimento aqui, joga ali, para o seu patrão ser melhor? Eu estava conversando um dia com um jovem obreiro, e eu falei: como é que você está trabalhando? Pastor, eu faço assim, faço assim, faço assim, faço assim. E eu comecei a olhar, falei: mas que coisa bonita. Ele trabalha para o patrão, e o patrão muitas vezes não sabe nem o que ele está fazendo, ele está aplicando o dinheiro do patrão, ele está dando rendimento no patrão, o patrão confia nele, porque ele é um servo de Deus. Se você é servo de Deus, e você não é fiel com o seu patrão, com a sua patroa, na casa, como mordomo ou mordoma, cuidado, uma hora Deus vai te pegar. E a mulher de Potifar bateu os olhos em José. Ela foi instigada pelo inimigo, claro. O que o inimigo queria era acabar com a carreira de José. O que o inimigo quer, ele quer destruir o ministério do obreiro, oferecendo oportunidades. Ou ele oferece o dinheiro, fácil, ou ele vai oferecer uma mulher bonita, ou vai oferecer um poder, um destaque. Eu tenho visto gente
que no ano passado eu chegava na convenção, estava mandando em tudo. Mandando em tudo. Como diz, estava com a chave. Passou um tempo, daqui a pouco aquele obreiro já estava para o outro lado do estado de São Paulo. Aí eu, o que foi? Não trabalhou direito, não fez a obra de Deus corretamente. Você pensa que você engana a Deus? Não, os olhos de Deus estão sobre esta igreja aqui. E agora está José na casa de Potifar. A mulher de Potifar se lança num plano diabólico. Deu dispensa para todos os empregados da casa. Amanhã folga total, hein? Os empregados gostaram. Porque ela queria ficar sozinha com José. José, ele vai ficar trabalhando e eu vou convidá-lo para deitar comigo. E ela então planejou, chamou José para deitar com ela. E José falou, não, o meu Senhor não me deu essa liberdade. E eu jamais pecaria contra o meu Deus. Irmão, você não tem que ter preocupação com o seu pastor. Você tem que estar preocupado com Deus. O pastor Davi, olha, irmão, pastor Davi não vai resolver nada. Mas lá na faculdade, lá na tua casa, lá no teu trabalho, lá naquele lugar, quando você está sós com uma pessoa, você tem que ter temor de Deus. Não pecar é contra Deus. O que aconteceu? José correu, porque ela quis agarrar José. E no que José corre, fica a roupa dele na mão dela. Ela chegou à tarde, o marido chegou, o capitão chegou, e ela, você viu o que você fez, esse hebreu aí? A roupa dele, quis me atacar. Ela mentiu, caluniou. Como o marido conhecia a mulher que tinha, porque era digno até de morte, José, pelas normas do país, ele podia até morrer. Mas Potifar, sabendo que a mulher dele não era muito correta, certamente nessa área, o que Potifar fez? Não, peraí, então vou mandar ele para a cadeia, então. Mandou para a casa do cárcere, lá na cadeia. Irmãos, a cadeia é mais uma experiência para você. Ficar prisioneiro numa cadeia, num momento, é uma experiência da vida. Deus está dando experiência para você. E de repente você vai entender por que você passou aquele problema. Por que você teve aquela dificuldade. Tudo tem um porquê. Ele no cárcere, logo foi chefe dos presos, não é? Interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. O padeiro foi para a forca. O copeiro foi para o palácio. E Deus, que tinha feito uma promessa para Abraão, olha aqui, para Abraão. Deus disse para Abraão, a tua descendência vai ficar peregrinando 400 anos no Egito. Como isso? 400 anos no Egito peregrinando? Bom, Abraão morreu. Isaac morreu. Agora estava José ali, envolto com a situação, preso na casa do cárcere. Deus dá sonhos para quem? Para Faraó. Irmão, Deus está trabalhando. Deus está usando estratégia para resolver o teu problema. A estratégia de Deus é dar sonhos para Faraó. Deus deu sonho para Faraó. Eu vi 7 vacas gordas que subiu do rio Nilo
E também vi depois 7 vacas magras. Eu vi 7 espigas gordas, bonitas. E depois eu vi 7 espigas magras, secas, que ela sumiu com o vento que vinha lá do sudoeste da Arábia. Faraó chamou todos os seus adivinhadores, seus mágicos, seus encantadores, e contou o sonho para eles. E eles ouviram. Rei, ninguém aqui tem interpretação não. Aqui nós não sabemos o que é isso não. Isso é muito difícil. Mas o copeiro que estava servindo o rei chegou. No que ele chega, ele falou: ó rei, lembro-me agora que um dia eu estava preso lá na casa do cárcere, quando lá tinha um jovem que interpretou o meu sonho. Quem é esse jovem? É José. Manda chamar José. Agora José que estava lá na casa do cárcere, imagine vocês que já fazia uns 2 anos que ele estava preso. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse o seguinte, que é melhor morrer do que ficar preso numa cadeia ou penitenciária no Brasil. Ele falou isso um dia atrás. E lá no Egito, naquele tempo, penitenciário, cadeia, também não era mordomia. Porque eles nem conheciam o que era mordomia. Lá o negócio também era acorrentado nos pés, não tinha liberdade. José tinha liberdade porque ele era o chefe dos presos. Aí chega o assessor do faraó e bate lá na cadeia. José, o que vocês querem comigo? O rei está te chamando. O rei está te... Mas como o faraó me chamando? O rei está te chamando. Faraó está te chamando. Irmão, o dia da tua vitória vai chegar. E não vai demorar. Porque Deus está trabalhando por você. José faz a barba, coloca uma roupa nova nele, olha só, e leva José na presença do faraó. Só foi aquela turma de assessores, que tem uma turma de assessores, que não deixa o deputado, ou você falar com o deputado, com o prefeito, ou com o governador, eles cercam o caminho. Só foi a gente abrindo o caminho. Aleluia. Abre o caminho, porque aí vem José. Mas quem é esse José? Ele foi chamado por faraó. Esse moço aí foi chamado por faraó. Foi chamado? Então, os guardas então, né? Os soldados, todo mundo, para José, batendo continência, reverência, porque José está chegando, porque ali está chegando um servo de Deus, que tem a graça e a unção do Espírito Santo da sua vida. O faraó chega para José e diz assim: José, eu tive um sonho assim. José falou assim: isso não é para mim não. O senhor está contando isso não é para mim não, rei. Mas o meu Deus, a quem eu sirvo, desde a minha infância, Ele te dará resposta. Deus nesta noite está dizendo que vai dar resposta para você. Ele vai dar resposta para você. Ele contou o sonho para José. José ouviu o sonho educadamente e falou: rei, o senhor precisa fazer isso aqui, ó. 7 anos de fartura, 7 anos de crise, de fome. Vão fazer celeiros, silos, vão armazenar o trigo, todo o milho, todo o mantimento do Egito, e vamos
reservar mais uma quinta parte e tal e tal. Começou a dar uma aula de economia para o rei. O rei ficou perdido. O rei já quis livrar do problema. Olha, tem alguém melhor do que José aqui? Tem alguém melhor? Acharíamos um varão como este? Será que nós podemos contar na casa de Deus com varões assim? Em que o pastor, o dirigente da igreja, a dirigente de situação, olha, aquelas irmãs são uma bênção. Não são problemas, são soluções. Irmão, seja solução na sua igreja. Não seja problema para o seu pastor resolver, não. José foi para o palácio para resolver o problema de uma nação. Uma nação, o Egito, que estava em crise administrativa. Quando José vira certamente para receber os cumprimentos, o grande faraó, Ramsés, ele tira do dedo o anel, tirar do próprio dedo o anel, é o símbolo da mais alta autoridade que um homem poderia alcançar. Está aqui, José, põe esse anel no teu dedo. Ele pega o colar de ouro que tinha com ele, tira e põe em José. E diz assim para José: aqui no Egito, ninguém vai levantar o pé ou a mão sem a tua autoridade. Deus faz isto na vida dos crentes que servem a Deus, irmão. De homens e mulheres que sabem entrar e sair na presença de Deus. José sabia entrar e sair. Ele passou pela cova, não reclamou. Passou pela casa de Potifar, não reclamou. Passou pela prisão, não reclamou. Mas Deus honrou ele no momento certo. E sabe por que Deus fez tudo isso? Porque na terra de Canaã estava profetizado uma grande crise, como está passando hoje a Europa, pior, de mantimento. E os irmãos de José, os pais de José, estavam todos em Canaã. Se eles ficam lá, ia morrer toda a descendência. Mas como Deus tem promessa com o seu povo, Deus tem promessa com a sua igreja, Deus não deixa a igreja perecer, irmão. Deus levantou José no Egito para trazer os irmãos dele que estavam lá em Canaã. Os irmãos dele vieram para fazer o quê? Comprar trigo lá no Egito. Aquela carruagem. Os irmãos dele começaram a comprar trigo e José só olhando. José estava careca, com aquelas roupas do Egito, falando em aramaico. Os irmãos deles não sabiam o que era José. Já faziam 22 anos passados. E os irmãos deles falavam: nós estamos pagando o preço aqui porque nós fizemos isso com o nosso irmão, né? Nós fizemos coisa errada com o nosso irmão José. Um já não está mais conosco. Mal sabiam eles que José estava ouvindo tudo aquilo lá. Diz a Bíblia que José não aguentou, saiu de lá e foi chorar num canto. Quando José traz os seus pais para o Egito, viu, irmãos? Aí os irmãos deles falaram assim: mas você, José, rapaz, nós tentamos te matar, nós colocamos você numa cova e fizemos isso com você, agora o que será de nós? Não, tudo que vocês fizeram de mal para mim, Deus converteu em bênção. O crente abençoado por Deus
Não adianta você querer impedir o caminho dele ou dela, porque ele está nas mãos de Deus. Aquele irmão lá, eu vou orar para Deus abençoar os projetos dele. Pode orar a vida toda, porque se ele estiver na direção de Deus, ele vai subir e vai cantar o hino da vitória. Vamos nos colocar em pé. Irmão, perderam a chave. Cuidados para você. Não vai conseguir entrar na sua casa. Viu? Cadê o conjunto do Vila Esperança? Senão eu vou sofrer muito aqui, irmão. Se eu não der a oportunidade para esse conjunto hoje aqui, ainda é de lado aqui, aí que... Vila Esperança, vem rapidinho. Ô irmãos, o tempo hoje foi difícil, mas vocês tenham paciência. Tenham paciência, porque assim é a obra de Deus. Deus converteu em bênção todo o planejamento contrário contra a vida de José. Assim o Senhor fará na sua vida. Nenhuma seta vai te atingir. Nenhum mal vai pegar em você. Porque você é um escolhido de Deus. Você é protegido do Senhor. Menina dos olhos do Senhor nosso Deus. E não vingue. Irmão, não pague o mal com o mal. Não vingue. Aleluia. Se você, alguém um dia tentou te prejudicar,